Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se importa com aquilo que Deus se importa? Você acha que aquilo que Deus se importa tem algum valor, irmãos? Aquilo que tem importância para Deus é importante para você? Sim ou não, irmãos? Meio covarde essa pergunta, né? Acredito que todos nós nos importamos com aquilo que Deus se importa. Mas você sabe, muitas vezes nós passamos despercebido, não nos atentamos para algumas coisas. E hoje eu queria falar um texto, eu tenho certeza que você conhece, mas eu creio que o Espírito Santo tem algo para nos falar mais a respeito disso aqui também. Amém? Marcos 10, no verso 13. Isso, os irmãos acharam? Diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Fala assim, indignou-se. E disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Amém? Então veja, aqui uma situação que, como eu disse, acredito que todos nós já lemos esse verso na Bíblia, mas o Espírito Santo falou algo especial comigo. É interessante que a Bíblia fala que algumas pessoas trouxeram, as crianças, elas não foram sozinhas até Jesus. E esse é o primeiro ponto que eu queria falar com você aqui. A Bíblia fala que trouxeram as crianças até Jesus. Você sabe, irmãos, as crianças, elas são um campo fértil. As crianças, o que você ensinar para elas, elas aceitam. Aliás, sabe, irmãos, eu confesso uma fraqueza para os irmãos, eu queria ser pastor de criança. Porque você fala e elas acreditam com uma fé tão forte. Me lembro de conversando com meu filho no carro, e ele, mas que dia que Jesus vai voltar, papai? A gente já dá para fazer a mala, já dá para preparar. Eles aceitam aquilo com algo tão genuíno, irmãos. E eu entendo quando Deus fala que das crianças é o reino dos céus, mais do que isso, que aquele que quiser participar do reino, ele tem que ser como uma criança. Eu entendo que é essa fé pura que acredita realmente nas coisas, irmãos. E afinal de contas, hoje, tudo aquilo que nos impede de desfrutar das coisas do reino, o que é, irmãos? A nossa mentalidade. Você vê aquele povo que Deus tirou do Egito, onde era um lugar de escravidão, e eles eram escravos, e o propósito de Deus era inserir eles num lugar de delícias, chamado Canaã, um lugar onde a Bíblia fala que mana leite e mel. Mas qual que era o problema daquelas pessoas? Eles eram escravos, e a mente deles era uma mente de escravo. Eles não conseguiram, durante aquele tempo de caminhada no deserto, ganhar o entendimento, mudar as suas mentes, porque estavam tão condicionados à maneira de viver de escravidão, que eles nunca puderam atingir a promessa de Deus. Você já parou para pensar que essa pode ser a história de algum de nós? Fala assim, misericórdia. Você já parou para pensar? Às vezes você já saiu do Egito. O que é o Egito, irmãos? O que é o Egito? O Egito é o lugar onde Faraó reina. Se você for estudar qualquer teologia, vai falar que Faraó aponta para Satanás. O Egito fala do mundo. Então o mundo é aquele lugar onde os filhos de Deus vivem escravizados. Escravizados por uma mentalidade, por um estilo de vida, por uma maneira. A Bíblia chama isso de o curso do presente século. Você já parou para pensar isso? Quantos de nós vivemos ainda uma escravidão lá no mundo, mas talvez Deus já te tirou de lá. E o objetivo de Deus é que você desfrute do quê? Do reino dos céus. Desfrute da vida abundante. Mas você sabe, entre o Egito e Canaã, nós temos o que no meio, irmãos? Deserto. Deserto é lugar de tratamento de Deus. Deserto é lugar de desintoxicação espiritual. Sabe, eu estou falando algo muito sério aqui, irmão. Se você não entender esse processo, você vai correr o risco de embaraçar todas as coisas.
Já viu o crente falar, pastor, eu estou no deserto. E nunca sai do deserto. Eu falo, irmão, sai daí, porque Deus não quer que você fique no deserto. O deserto é um tempo de aprendizado, tempo onde você trabalha a sua mente, porque o objetivo de Deus é que você viva a vida abundante. Mas veja, as crianças, elas têm a oportunidade de já crescerem com a mentalidade correta. Você pode ouvir qualquer pessoa, não precisa ser nem na igreja, qualquer pessoa do mundo, ele fala assim, olha, você quer mudar um país, você começa pela educação, você começa pelas crianças. Eu estava vendo uma entrevista, aliás, eu gosto de ir, eu estou indo na academia, viu, irmãos? Gosto de ir na academia, não fico muito tempo lá, mas eu já estou indo, pelo menos. E eu vou ouvindo um podcast no meu fone, né? E estava uma entrevista com um dos presidenciáveis, né? Que é aquele ex-juiz, o Sérgio Moro, né? E aí eles perguntavam uma coisa, não, mas no Brasil tem esse problema, aí não sei, não, mas tem outro problema, aí você tenta de cá, não dá certo. Lá, eu fico pensando, a única maneira de transformar o país não vai ser em 4 anos, irmãos, vai ser em 40 anos. E esse que é o problema, às vezes, de nós brasileiros, a gente quer soluções imediatas, mas tem coisas que são ao longo prazo. E uma maneira de você transformar uma nação, de você transformar uma geração, é trabalhando com as crianças. É trabalhando com uma mentalidade. Agora veja, nós somos de que nacionalidade, irmãos? Nós somos celestiais. Esse green card você já ganhou, amém? Essa cidadania você já tem o dia que você aceitou a Jesus. E nós estamos preparando uma geração que vai reinar sobre essa terra. Irmãos, eu não sei se eu vou chegar lá, mas meu filho vai no que depender de mim. Então a Bíblia fala que eles trouxeram as crianças para Jesus. Sabe, o nosso papel é trazer as crianças até Jesus. Agora, irmão, não seja mesquinho, não seja pequeno. Fala, eu já tenho filhos adultos, ou eu não tenho filhos, isso aí não é comigo. Deixa eu dizer, é muito bom ser pai, irmãos, mas eu fui chamado para ser um patriarca. Eu tenho os meus filhos naturais, mas eu tenho certeza que eu vou ter milhares de filhos espirituais. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração de órfãos. Nós estamos vivendo uma geração de, mesmo crianças que têm pai e mãe, mas que vivem abandonadas, vivem entregues à solidão. Sabe, quem que educa essas crianças é o youtuber lá do Brasil, é aquilo que eles estão assistindo, é o Netflix, é o YouTube, sabe, uma geração de crianças órfãos que não têm pais nem mães presentes. Mas a solução para essa geração está aqui hoje, dentro desse lugar, está escutando essa palavra que o Espírito Santo me mandou trazer aqui. Eu quero dizer que você é a solução de Deus para essa geração. Amém? Você já parou para pensar que responsabilidade que nós temos, irmãos? Mas deixa eu dizer, Deus não tem plano B não. Ou é com a gente ou não é com mais ninguém. Você sabe por que a terra está esse caos? Porque a igreja do Senhor não tem governado. E aí o miserável ainda bota a culpa em Deus. Como que Deus deixa fazer tudo? Deus não, você. Que Jesus falou, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Ele deu o nome dEle para que nós, como igreja, exercêssemos autoridade sobre a terra. Sabe, o homem foi criado para exercer governo. Eu falo homem e mulher, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então veja, a solução de Deus para esse mundo está aqui. Eu e você. E se eu e você não fizermos nada, não vai acontecer nada. Vai continuar de mal a pior. Mas é uma responsabilidade nossa, irmãos. Deus te chamou para isso. E mais, a Bíblia fala que depois que nós morrermos, aqueles que realmente entenderam isso vão reinar com Jesus Cristo. E nós vamos governar sobre o universo. Agora, irmãos, você tem que começar a se mover. Você não quer governar nem na sua casa, como é que você quer governar os anjos e os seres espirituais? É algo que você decide hoje. É uma decisão que você toma aqui. Mas glória a Deus, porque você ainda tem a oportunidade de tomar essa decisão. Você pode falar, não, pastor, não é para mim, tudo bem. Ok, você não reclama depois, irmãos. Não, eu tenho mais o que fazer, deixa eu falar.
É a eternidade inteira que está em jogo, tá? Você sabe, tem uns irmãos que falam, é bem engraçado, falam assim, pastor, não tem problema não, se eu morar numa taperinha lá no céu, eu estou bem. Alguém já ouviu isso? Não precisa falar que você já falou não, só me diz se você já ouviu isso. Um amigo lá de longe falou, não, pastor, se eu morar numa taperinha lá no céu. Olha como isso é mentiroso, irmãos. Porque geralmente quem fala isso é alguém que é tão preocupado com o seu alto bem-estar que não quer fazer nada para Deus. E aí ele vem com essa falsa humildade, esse falso contentamento, né? Não, pastor, eu fico satisfeito com a taperinha. Mas por que ele fala isso? Porque ele não quer se envolver em nada aqui. Mas por que ele não quer se envolver em nada? Porque ele é alguém muito preocupado consigo mesmo. Agora, alguém que é muito preocupado consigo mesmo, você acha que vai topar morar numa taperinha? Pela eternidade, é o negócio. Então, irmão, mora numa taperinha aqui, passa uns perrengues aqui, sofre aqui, para você poder desfrutar a eternidade toda, reinando com Jesus, amém? Glória a Deus. Mas então nós temos uma responsabilidade, irmãos, de trazer as crianças, de escolher as crianças, de direcionar a elas, de dar uma direção. Sabe por quê, irmãos? Se a igreja não fizer isso, o inimigo já está fazendo. Algumas semanas atrás eu mostrei um vídeo aqui de uma igreja que se denomina Igreja de Satanás, que já começou um trabalho na escola, isso eu acho que era na Califórnia, os irmãos se recordam? Na Califórnia. Então veja, mas veja, isso já é escancarado, isso é só para debochar da minha e da sua cara. Mas o diabo já está trabalhando há muito mais tempo. É os desenhos que as crianças assistem, são as ideologias nas escolas, são os costumes desse país aqui. Eu me lembro que alguns anos atrás, uma amiga nossa lá do Brasil ligou para a Andressa para se aconselhar. Falou, olha, aqui no Brasil começou a cultura do Halloween. E se você não sabe, o Halloween é uma festa que celebra o Deus dos mortos, uma festa que celebra a morte, né? E agora começou isso lá no Brasil. E essa amiga tem um filho mais ou menos na idade do meu filho mais velho. E ela ligou, olha, como é que você faz, né? Como é que você explica para ele a respeito disso, dessa festa, né? E a minha esposa, de uma forma muito simples, falou, olha, eu falo que Jesus não se agrada disso. Ok. Só que tem um detalhe, irmãos. Isso só vai funcionar se Jesus for alguém que tem valor na vida dessa criança. Jesus não se agrada? E daí? Quem que é Jesus? Quem que é Jesus? É aquele que papai vai uma vez por mês, eu ouço falar dele, ou né, que a gente vê por aí. Só faz sentido se Jesus realmente é alguém presente na vida dessa criança. Se ela realmente conhece Jesus. Então, se Jesus é um amiguinho que realmente ela ama e aprendeu a gostar dele, no momento você falar, isso que você faz vai deixar o seu melhor amigo triste, ela não vai fazer. Então, aquilo que nós vivemos, irmãos, é uma construção. Não adianta você querer chegar, e qual que é o problema da maioria das famílias? Eu falo isso, irmãos, que como eu falei, eu nasci na igreja. Chegou com 13 anos de idade, o que eu fiz? Fui embora. E essa é a história da maioria das crianças, não vai ser aqui em nome de Jesus, mas em muitos lugares, chega na adolescência, a criança vai embora da igreja. Porque a igreja nunca representou nada para ela, ela ficou 13 anos lá, e nós nunca falamos nada para ela nunca se sentiu parte do corpo, ela nunca se sentiu envolvida, ela era simplesmente o que, irmãos? Vamos tirar as crianças daqui para não atrapalhar o culto, né? E você teve 13 anos, irmãos, não estou falando 13 dias, estou falando 13 semanas, estou falando 13 anos para falar de Jesus para ela, ela nunca teve uma experiência com Jesus. Chega aos 13, ela vai o quê? Vai experimentar o mundo. Porque ela teve a oportunidade, mas nunca experimentou. Você sabe, eu vi algo muito impactante nesses dias, que fala o seguinte, que as nossas crianças estão morrendo de fome. Os pais vêm aqui, eles se alimentam do culto, e as crianças estão passando fome em muito lugar, no sentido espiritual. Agora, que pai, que mãe que vai comer e vai ver o seu filho passando fome e não vai se importar com isso?
Me lembro de uma irmã que veio reclamar com a minha esposa, falou, mas a gente não está participando do culto, e a gente quer ser alimentado. Eu falei, irmã, se o que você está servindo lá na salinha não é alimento, então também não serve para as crianças. Mas o alimento lá tem que ser tão forte quanto o alimento que a gente come aqui. Porque esse é o momento, irmãos. O mundo está semeando na vida deles. Sabe, eu sei que há um ditado que a gente fala assim, a gente cria filhos para o mundo, né? Não, eu crio filhos para Deus. Eu crio filhos para Jesus. O meu filho sabe do propósito dele. A Bíblia fala que os filhos são como flechas, né? São como flechas nas mãos do guerreiro. Deixa eu dizer, é sua responsabilidade apontar para onde que essa flecha vai ser atirada. É você quem decide o futuro do seu filho. E mais do que isso, é você quem decide a intensidade de aonde essa flecha vai ser lançada. Sabe, é nossa responsabilidade. Não, deixa ele escolher. Ninguém escolhe nada, irmãos. Se você não tomar a decisão agora, o mundo já escolheu para ele. O diabo já escolheu. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então é nossa responsabilidade trazermos as crianças para perto de Jesus. Como eu falei aqui, irmãos, eu não estou falando não apenas dos nossos filhos que são naturais. Mas Deus quer te dar filhos. Deus te chamou para ser um patriarca. Deus te chamou para ser uma matriarca. Sabe, adote essas crianças que estão perdidas nesse mundo. Adote essa geração. Nós vamos fazer diferença através dessa geração. Aliás, você sabe, irmãos, há uma importância, porque a Bíblia fala que Deus, Ele é um Deus de gerações. Deus, quando Ele vai se apresentar a Moisés, Ele fala assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, eu sou um Deus que trabalha de uma geração para outra. Eu sei que a gente é igual político, né? Mandato ele é 4 anos só. Tipo assim, eu só peço para mim que se dane o resto. Mas você sabe, tem promessas de Deus para você que às vezes vai se cumprir na vida dos seus filhos. Que às vezes vai cumprir na vida dos seus netos, dos seus bisnetos, porque Deus é um Deus de gerações. Tem coisas que você está fazendo hoje que vai afetar a geração dos seus bisnetos. Sabe, eu sou fruto disso. Os meus bisavós foram evangelizados por um casal de missionários americanos que saiu daqui dos Estados Unidos, foi lá para o interior do Mato Grosso. Meu avô era fazendeiro, vivia como muitos naquela época, viviam em fazenda, e esse missionário chegou na fazenda dele, pediu para se hospedar na casa, era comum isso, né, lá no Brasil, e falou do evangelho para ele. Você sabe, meu bisavô, talvez não teve muito entendimento, mas meu avô já foi diferente, minha mãe já foi um pouquinho melhor, eu já sou um pouquinho melhor. Meu filho vai ser melhor que eu, amém? Sabe, tem promessas que não são para essa vida, irmão, porque veja, não estamos falando de algo que é só para essa vida. Eu me lembro uma vez eu estava orando a Deus e pedindo as coisas, e aí Deus na sua simplicidade, mas na sua inconfundível voz, falou, filho, posso te dizer uma coisa? Pois não, Senhor. Você é tão pequeno nos seus pedidos, você é tão tacanho, tão acanhado naquilo que você conversa comigo. Como assim, Deus? Você só pede coisas para esse tempo. Nem parece que nós vamos viver a eternidade toda junto. Você só fica pedindo coisa para essa vida. Você sabe, eu quero dizer que tem coisas que você vai desfrutar na eternidade. Você vai ver a sua herança, você vai ver a sua posteridade prosperar. Mas são sementes que nós lançamos hoje. Sabe, é o nosso papel trazer as crianças para a igreja. Trazer as crianças para Jesus. Para que olha lá, acompanha comigo aí Marcos 10, 13. Trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Segundo ponto da minha mensagem hoje. Qual que foi o primeiro? Volta a fita lá, cadê? Não, estou brincando, Luiz. Os irmãos vão embora se eu voltar de novo. Primeiro, trazer as crianças é nossa responsabilidade. Segundo, para quê, irmãos? Você sabe, tinha uma igreja que alugava aqui o nosso prédio.
e uma igreja americana, né? Isso não acontece no Brasil. E assim, eles faziam uns eventos com criança, e tinha cachorro-quente, e aquela estrutura americana, né? Alugava um monte de brinquedo, um monte de coisa, porque na visão de ministério deles, trabalho com criança era fazer diversão. Era, tá aí, bem, legal, melhor aqui do que lá no mundo, né? Melhor aqui do que jogando basquete com o traficante. Mas não é só isso. Nós trazemos as crianças para que elas sejam tocadas por Jesus. O Espírito Santo que opera aqui, opera nas crianças também. Não existe Espírito Santo mirim, irmãos. Capeta tem, né? Exu mirim. Mas o Espírito Santo é o mesmo, irmãos. Você sabe, a Bíblia fala que João Batista estava na barriga e o Espírito já se movia nele, irmãos. Sabe, o mesmo Espírito Santo que opera no nosso meio, opera no meio das crianças também. As nossas crianças precisam ter uma experiência com Jesus antes que elas experimentem o mundo. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Eu sei que a nossa ideia protetora como pais é de colocar os nossos filhos dentro de uma redoma, dentro de uma bola. Eu acho que esse é o desejo de todo pai, mas essa não é a melhor maneira. Né? Aliás, eu estava lendo um autor sobre criação de filhos, ele falava assim, você quer tipo assim, abençoar o seu filho, quer que ele seja uma grande pessoa, assim, dificulta a vida dele. Eu sei que é polêmico, né? Mas quanto mais facilidade você dá para o filho, mais fraco ele está ficando. Né? Quanto mais desafios você colocar, quanto mais obstáculos você... E aí então, por quê? Por que Deus permite muita coisa nas nossas vidas, né? Mas quanto mais dificulta, mais você difícil coloca, melhor ele vai se tornar uma pessoa, um adulto mais forte. E eu sei que a nossa tendência, o nosso instinto protetor é não deixar que os nossos filhos se exponham às coisas do mundo. Mas deixa eu dizer, é inevitável. É esse assunto mesmo do Halloween. Eu falava, antes de ter filho a gente é tão bobo, fala tanta besteira, né? Meu filho nunca vai usar tablet, nunca vai usar celular. Eu descobri que o tablet não é para criança, é para a gente ter um fôlego, né? Nunca vai, Halloween. Mas, irmãos, nesse país, você vai no Walgreens comprar um Tylenol, está lá uma caveira do lado do Tylenol. Não, se duvidar, só não vi igreja ainda. Mas onde você vai? Caveira entregando ainda o Tylenol. Não tem como. Até onde você vai esconder o mundo do seu filho? E veja, não é isso que Deus que Deus quer. Jesus falou assim, Pai, eu não te peço para que tire os meus discípulos do mundo, mas que os livres do mundo. A ideia de Deus não é criar uma bolha aqui, muito pelo contrário, é que você esteja no mundo, mas que você influencie o mundo. Esse é o nosso chamado. É isso que eu e você estamos fazendo aqui, irmãos. Porque se fosse só ser salvo, vamos embora, o que nós estamos fazendo aqui, perdendo tempo? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para influenciar. Eu gosto da ilustração do barco. O barco está na água, mas a água não está no barco. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Amém, irmãos? Então veja, você não tem como esconder o mundo do seu filho. Então a única maneira de você livrar o seu filho, eu estou falando filho aqui, irmão, mas eu estou dizendo dessa geração, dos filhos que Deus vai te dar, porque como eu falei, nosso chamado, nós somos patriarcas e matriarcas dessa geração. A única maneira de você não permitir que o mundo entre nas nossas crianças é você fazendo com que eles tenham uma experiência poderosa com o Senhor Jesus. Eu me lembro que eu estava ainda no Brasil e nós estávamos pensando como que nós íamos fazer a nossa reunião de jovens lá. E aí um deu uma ideia, não, põe uma luzinha piscando aqui, vamos pintar o prédio de preto e vamos fazer isso e tal. E você sabe, irmãos, eu antes de ser pastor, quando eu era muito pecador, eu mexia com eventos. Eu tinha uma empresa que alugava essas coisas, né? E eu ficava olhando os irmãos dando essas ideias, falando, não, você nunca vai conseguir ficar igual ao mundo. E veja, nós nunca vamos ganhar da maneira como o mundo faz as coisas. Eu sei que tem igreja, vai ter carnaval, vamos fazer um sei lá, Jesusval aqui para competir com o mundo. Vai ter a parada dos coloridos lá, vamos fazer a parada de Jesus. Deixa eu dizer, não é desse jeito que a gente ganha no mundo, não é imitando o mundo, é oferecendo algo que nós temos de melhor, que é Jesus.
E aí nós chegamos à conclusão, falamos, já sei, vamos chamar esses jovens aqui, chapar eles do Espírito Santo. Os irmãos entendem o que eu estou falando aqui? Que não vai ter mundo nenhum que vai atrair mais eles do que a chapação de Deus, encher eles do Espírito Santo, que não existe nada tão poderoso, nada mais forte do que isso nesse mundo, do que a presença do Espírito Santo de Deus. Então veja, eles traziam as crianças, mas era para serem tocadas. Sabe, não é só trazer a criança, já é bom demais, traz aqui, mas é para elas terem uma experiência com Jesus. Nossas crianças precisam ter experiência, sabe, eles precisam ter culto, eles precisam ter alimento, sabe, não é ficar só entretendo as crianças, não, elas precisam ser alimentadas, como eu falei, se o alimento lá na salinha não for tão bom quanto esse alimento aqui, tem algo de errado. Não sei se é bom aqui também, né? Os irmãos, não for melhor que o alimento daqui, tem alguma coisa errada, irmãos, porque você está comendo algo bom e não está deixando seu filho comer. Já viu alguma família, o pai e a mãe comendo lá caviar e vai dar o quê? Arroz com ovo para o seu filho? Você não pode aceitar isso. Aliás, a gente não aceita isso com nada. Estava vendo uma história de uma senhora que chegou numa igreja. Ela era líder do ministério infantil. E aí ela pediu a palavra no culto. Falou, olha, eu preciso que alguém me empreste o carro aqui. Aí ninguém levantou a mão assim. Irmãos, eu preciso que alguém me empreste o carro aqui. Eu preciso ir num lugar. Aí, tá bom. Tá. Um corajoso lá. Acho que a irmã era velhinha, né? Falou, não, tá bom. Dá uma chave aqui. Morrendo de medo. Falei, pois é, não quero o carro não, só queria dizer o seguinte, você tem mais critério com quem vai dirigir o seu carro do que com quem está cuidando da sua criança. O carro é mais importante do que o seu filho. Você tem mais preocupação com quem dirige o seu carro do que com quem está ensinando o seu filho lá. Sabe, muitas vezes nós somos assim, irmãos. Teve uma situação aqui também, numa das nossas igrejas, que a irmã falou assim, eu não contribuo nessa igreja porque eu não sei o que eles fazem com o dinheiro. Né? E a gente conversando entre pastores, pois é, mas a irmã leva a criança dela todos os dias e deixa lá, quer dizer, ela é mais criteriosa com o dinheiro do que com os filhos. Porque na verdade a Bíblia fala, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Hoje às vezes nós damos mais valor para o dinheiro do que para as crianças. Então nós precisamos rever os nossos valores. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos levar as crianças a terem uma experiência verdadeira com Jesus, antes que elas tenham uma experiência com o mundo. E como eu falei, não é inevitável, irmãos. Eles vão chegar para o mundo, eles vão conhecer, eles vão ver. Como eu falei, por mais que eu tente esconder o Halloween dos meus filhos, eles viam, né, em todos os lugares. Mas eles conheceram Jesus primeiro. Eles tiveram uma experiência verdadeira com Jesus. Sabe, quem tem uma experiência verdadeira com Jesus não se sente mais satisfeito com as coisas do mundo. Sabe, nós temos essa oportunidade. Deus, Ele trabalha de geração em geração. Sabe, eu quero finalizar, não deu tudo a palavra, provavelmente outro dia eu vou falar mais sobre isso. Mas eu queria que você acompanhe, então, se você quiser acompanhar, lá em Juízes 2:10, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E após ela, levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que Ele fizera a Israel. Você sabe, aqui fala de uma geração, e eu creio que pelo menos eu, irmãos, eu vivo o extraordinário de Deus. Eu tenho provado das maravilhas do Senhor. Mas eu vou falhar na minha missão se eu não falar disso para os meus filhos. Lá nos Salmos 78, também diz assim, irmãos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder,
e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a nossos filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Sabe, eu quero dizer que se você está hoje aqui, foi porque alguém falou de Deus para você. Não sei se foram os seus pais naturais, mas alguém escolheu você como um filho espiritual e te contou, e hoje você está aqui. Eu quero dizer que Deus nos chamou a responsabilidade de transmitir isso para as próximas gerações, para testemunhar do seu poder e das suas maravilhas. Sabe, nós somos chamados para isso. Nós não podemos ser egoístas, irmãos, de viver tudo isso que Deus tem feito em nosso meio e não ensinarmos a próxima geração a respeito disso. Mas é o nosso papel, é o nosso chamado de sermos patriarcas e matriarcas dessa linhagem espiritual que vai conquistar essa terra. Amém, meus queridos? Se coloque de pé.